Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Edson, sou gerente de logística da HP. Vou fazer uma pergunta seguinte. De modo geral, o transporte ferroviário está ligado no Brasil ao transporte de minério e de grãos de modo geral. Né? Sendo bem genérico, né? Não. Especificamente isso, né? E, pelo que eu vi aí, existem 12 concessões aí, basicamente, né? Nesses 20 e tantos mil quilômetros aí, né? Quando que vai ter uma estrutura no Brasil ferroviária de tal forma que eu tenha 5, 10 containers aqui em São Paulo de eletroeletrônico, eu consiga colocar aqui e pegar lá no Nordeste, em Recife, por exemplo, 3 dias depois, por um frete reduzido? Olha, até a questão do container, o transporte container vem crescendo muito, principalmente na FCA. Ela tem uma base de containers aqui no Sinaga, na região ali de Sumaré. Ela transporta principalmente peças para Ford, lá para Camaçari, já não deixa de ser Nordeste, né? Principalmente isso. A própria GC Lever está fazendo um transporte a partir dessa, lá do Sinaga, lá em Campinas, para suas unidades lá no Triângulo Mineiro. A MRS também vem crescendo com o transporte de contêineres, mas realmente está bem insuficiente. Eu gostaria de poder te dar essa resposta, mas realmente o transporte de contêineres vem crescendo, mas está bem abaixo aí do que a gente vê em ferrovias, principalmente na Europa, né? Eu tive até oportunidade sobre isso, de participar, antes de estar na agência, como consultor daquele estudo do Transcor, que era voltado para o trem, é o consórcio, né, brasileiro-alemão, era voltado não só para o trem de alta velocidade, mas também para um transporte expresso de contêineres entre Rio, São Paulo, Campinas e Santos. Ali, realmente, quando nós fomos começar a levantar dados, isso foi há 11 anos atrás, isso era incipiente, as concessões estavam iniciando, ainda a FEPAS operava aqui em São Paulo. Comparado com isso, o crescimento foi enorme. E ali nós estabelecemos justamente isso que objeto da sua pergunta. Foram criados terminais, simulações foram feitas para utilização de trens rápidos, mas infelizmente não evoluiu. Só um comentário, Marcos, só nesse gancho que ela falou. Então, basicamente, o transporte ferroviário no Brasil são só 2 players. O norte a Vale e aqui a LR. E a MRS, que apesar com a aquisição da Vale pela Fertec e pela a Vale adquiriu a Fertec e a MBR, então com isso ela detém 40%, mas ela como votante, ela só detém 20% da MRS. O sistema está sendo conduzido para isso realmente. Olha, se existe o lado ruim, que isso vai ficando aí na mão de 2, 3, conforme você disse, o que nós verificamos também tem um lado bom. O investimento está sendo grande. Isso aí, o reflexo, nós vimos aí no crescimento da produção, na ampliação da indústria de material ferroviário, na redução sistemática de acidentes. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ler. Recentemente saiu uma medida provisória, a 427, que transforma a Valec de uma SA numa empresa do governo, e ela passa a assumir concessão de alguns trechos ferroviários. E isso aí vai ser objeto posteriormente de uma subconcessão, ou seja, o governo vai investir na construção, na ampliação da malha ferroviária, construção de novos trechos, interligações importantes, como, por exemplo, da Norte-Sul com a Ferronorte, na região ali de Aparecida do Taboado. Vai se criar um grande corredor. Aliás, o corredor já existe, ele vai ser ampliado, vai haver uma bifurcação desse corredor de Vitória. Ou seja, no futuro aí nós vamos poder interligar Itaqui com Santos. A Valec também detém aí a concessão para chegar em Belém do Pará. Isso dentro do modelo desenhado pelo governo. Isso vai ser subconcessionado, ou seja, o custo da outorga
vai superar o investimento na obra e o governo ainda vai dispor de mais algum recurso. Uma equação realmente interessante. Só para um ganchinho, em termos de material ferroviário, você falou que a GE vai voltar a montar. Ela já está em fase de montagem. Já tem entrega prevista, acho que é para maio, junho, julho e setembro desse ano, para a MRS. E a viabilidade? Porque não deu certo em Indianos construir uma fábrica de locomotivas aqui no Brasil? Foi a burocracia? Olha, honestamente, eu não sei te responder. Tá? Existe uma série de coisas. O que a gente vê muitas vezes é uma intenção, uma iniciativa, mas na realidade... Na hora eles estavam fortes, eles estavam bem... houve também, até na própria... Quando a Brasil Ferrovias, os acionistas resolveram colocar a empresa, né, à venda, os coreanos se interessaram. Nós sabemos, os coreanos realmente foi uma proposta, só que talvez já tenha chegado um pouco tarde, que as negociações com o grupo da LL já estavam avançadas. Os chineses também manifestaram interesse. Então, eu acredito que... Não acredito que seja burocracia. Posto Brasil. Pode ser. Mas isso aí não quer dizer que morreu o assunto, né? É uma coisa, por exemplo, que nós verificamos aqui no país, que até 1990, a CSN, ela fabricava trilhos de Volta Redonda. Depois parou. E a gente torce para que ela volte a fabricar, que são trilhos de boa qualidade. Boa parte da ferrovia do aço é constituída de trilhos fabricados no Brasil, e hoje a gente vê aí a China fornecendo trilhos, os C60, para o Brasil. A MRS e a Vale compram trilhos franceses da Coros. Acho que já aí, principalmente com esse crescimento previsto aí da malha da Ferrovia Norte-Sul, da Valec, talvez se crie aí também uma condição para viabilizar aí a volta da fabricação de trilhos no país. Acho que a maior deficiência nossa talvez seja essa em torno de material ferroviário para transporte de carro. Bom dia, doutor Almeida. Eu já fiz algumas perguntas, eu sou o Felipe Vargas. Doutor Almeida, as condições do país não são completamente diferentes hoje de quando houveram as privatizações? Eu discordo do método de se deixar sucatear para se vender mais barato. Foi vendido muito que bem. O senhor fala em novos investimentos de malha. Eu acho que não há por que essa malha se entregue à administração privada, né? Eu queria saber se o senhor acha que isso pode atrapalhar em termos de tecnologia ser desenvolvida e prestação de serviço ao cidadão, ou se não teria problema nenhum que num país do tamanho do Brasil, o governo tivesse uma participação nessa malha de administração, não só através da agência, mas regulando sim, como ele tem o monopólio da Petrobras, e está aí o resultado maravilhoso dela. Por que não no setor ferroviário, num país do nosso tamanho, a gente chega a não fabricar trilho, não fabricar vagão, não fabricamos... Não, fabricar vagão, eu dei um exemplo que fabrique muito. Nós temos aí 7.500 vagões então, fabricados. Vamos só deixar o vagão de fora, mas digamos a administração das redes e a participação efetiva através de uma empresa nesse mercado e na rede nacional, novamente pelo tamanho e pela quantidade, pelo belíssimo negócio que se torna aqui no Brasil o transporte ferroviário. Eu não sei se em 5 anos, mas com certeza em algumas décadas. E a questão da gestão da empresa pública, que tanto se usou para se vender as empresas públicas, eu acho que hoje a gente já evoluiu, o país evoluiu num todo, e com certeza a gente tem condição de administrar empresas públicas com tanta eficiência como a iniciativa privada. Não chega ao ponto de querer tirar a iniciativa privada, mas por que não a participação e ainda majoritária? Que a maior empresa seja nacional dentro desse mercado, ou se o senhor vê algum problema nisso? É só uma pergunta. Eu agradeço. Realmente o que o governo quis aí há 13, 14 anos atrás foi desonerar da missão de aplicar recursos na manutenção e na operação do sistema ferroviário de cargas. Olha, hoje
Eu acredito que isso bem regulado, bem fiscalizado pelo governo, entregue à iniciativa privada, que tem uma agilidade com o investimento muito maior que o próprio governo federal, em função da legislação de licitações, da Lei 8666, da própria Lei de Concessões. O importante é que o sistema cresça, a produção cresça, o usuário seja bem atendido. Isso é que é importante para a nossa economia. E instrumentos eficientes de fiscalização, de regulação. Olha, a maioria das empresas que operam aqui no nosso sistema ferroviário são empresas brasileiras. Que eu conheço, nós não temos aí forte participação de capital estrangeiro, nem pelo contrário. Eu não imagino que as nações ricas possam ter interesse nesse mercado, assim que nós construímos, assim que ele estiver desenvolvido e mais lucrativo. Eu entendo que hoje ele é meio complicado, esse transporte ferroviário. Eu acompanho, por causa do Rio Grande do Sul, a questão do adubo, conheço a questão das bitolas, acho que também a questão de segurança nacional, por isso eu conheço que se a Argentina, o setor invadisse... Mas isso foi uma questão histórica, que hoje, por exemplo, você está falando da questão da Argentina, hoje a LL, ela detém concessão da ferrovia argentina, que faz intercâmbio com a ferrovia dela no Brasil. Isso aí é um entrave operacional, que você tem que fazer um transbordo de carga. Se houvesse a mesma bitola, tá, você agilizava e muito essa operação ferroviária entre os dois países. Eu acho que essa questão, que todos nós sabemos, que era a questão de segurança nacional aí no início do século passado, no século retrasado, não sei, os filmes de guerra mostram que existe outra forma de você conter uma ferrovia. Vamos passar para outra aí, Felipe. Boa tarde. Eu queria fazer algumas observações a partir da primeira exposição. Nós tivemos aqui uma apresentação geral de todo o sistema da projeção do sistema de transportes, né? Eu digo isso porque eu entendo que a gente teve um inventário da situação de transportes sem uma definição de planejamento, de organização. A gente está sem data, sem curva de investimento, sem projetos, né, como o senhor mesmo colocou, e sem recursos, né, sem investimentos. Eu estou me referindo à primeira apresentação de hoje, né? Depois nós tivemos uma discussão sobre as questões da logística e aquilo que a gente pode investir, não é? O que é a logística? Do ponto de vista de integração, eu fico com algumas dúvidas, não é? Porque nós podemos ver que há um desejo, né? Há um inventário de uma situação nacional, mas nós estamos novamente sem soluções para gargalos, né? Eu me refiro, por exemplo, à discussão da questão das infraestruturas, divorciada da questão de armazenagem dos centros produtores ou das linhas de desenvolvimento, né? Então, eu sinto um pouco essa dificuldade para a gente pensar a organização logística como um todo. E aí, coloco para o senhor, né, ver o seguinte: também percebo que existe no que está sendo colocado em relação à organização ferroviária uma certa confusão entre o papel de agência e o papel do executivo, né? Às vezes o senhor coloca algumas coisas como metas, como coisa de desenvolvimento, e quando colocada a questão de fiscalização, inclusive, sobre o executivo, ela também acaba não ficando muito clara. Eu quero dizer que isso não é um pecado, nem um problema do senhor, qualquer coisa. Talvez um entendimento da questão logística no país, não é? Eu gostaria que só exemplificasse melhor isso. Eu concluo e aí passo a palavra para o senhor, só rapidinho, desculpa. Então, assim, primeiro, eu acho que o debate é um debate de alto nível, necessário. Contudo, eu gostaria de colocar
que nós vamos nos debruçar, de fato, nessa questão logística de uma maneira mais integrada, né? Em termos de terminais, da intermodalidade, das necessidades mesmo que há hoje, o desenvolvimento econômico e social buscam e que a iniciativa privada precisa para poder, vamos dizer assim, alavancar os investimentos. Queria cumprimentar o jornalista pela questão, doutor Luiz Nassif, pela questão de inaugurar uma comunidade logística no seu blog, que eu acho fantástico, abrindo assim a possibilidade da gente poder integrar essa discussão. Obrigada. Olha, eu só queria esclarecer que o que foi apresentado, isso não caiu do céu. Isso foi feito, tem estudos anteriores, que é o Plano Nacional de Logística de Transporte que foi feito, quer dizer, do qual se tiraram toda a formulação, toda a concepção do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC foi formulado a partir de um estudo anterior. Só que nós já estamos numa fase já posterior. Esse estudo foi feito. Desculpa, o que eu percebi é o seguinte: se é um programa, faltou as metas, faltou os prazos, faltaram os investimentos. Por isso que eu entendi como inventar. Mas o senhor depois pode mandar para o blog essas coisas, talvez para a gente poder situar melhor. Talvez o tempo não tenha permitido, não é? O senhor talvez desculpe os investimentos. Não, eu apresentei os investimentos no período 2007 e 2010. Quer dizer, tudo isso tem metas anuais, tem toda uma formulação por trás, porque nesse espaço não dá para entrar nesse detalhe. A gente vai ter, só uma informação, todas as apresentações que foram feitas aqui, assim como os vídeos, vão ser colocadas no site do Projeto Brasil. As apresentações, a partir de hoje, os vídeos, talvez uma semana para poder editar e tudo aí. Então, todo esse conteúdo vai estar disponível lá, e a partir desse conteúdo, então, nós vamos tentar montar aí essas discussões. Eu só queria fazer uma observação voltada para a questão do transporte ferroviário. Olha, nesse momento, nós estamos com a ferrovia transnordestina em construção, o trecho Salgueiro-Missão Velha, do trecho... Olha, é o poder público, mas a aprovação dos projetos, a fiscalização e acompanhamento é uma atribuição da agência. Então, da mesma forma, nós somos inseridos. O grupo coordenado pela ministra Dilma com relação a isso tem a nossa participação, tem a participação do Ministério dos Transportes, tem a participação, quando é o caso, do próprio BNDES, da Valec. É uma ação integrada. Então, o que a gente verifica é o seguinte: em termos de sistema ferroviário, a partir de 2003, está sendo construído, está sendo projetado e não planejado, estimado, tipo, vamos ver se acontece. O que está sendo concretamente feito é muita coisa. Nós temos a extensão da Valec, a obra da Valec segue num ritmo acelerado, a extensão da Ferrovia Norte-Sul. No segundo semestre deve ser licitada a ligação da Ferrovia Norte-Sul com a Ferronorte lá em Aparecida do Taboado. Já é uma realidade, começa agora no segundo semestre a extensão da Ferronorte até Rondonópolis, são mais de 262 quilômetros. Nós temos aí a Vale construindo também, lógico, com capital próprio, mais um trecho ferroviário lá no Espírito Santo, no Porto de Ubu. E há muito tempo que a gente não verificava aí não só o crescimento do sistema existente, mas aí essa efetiva realização do crescimento da malha ferroviária. É só isso que eu tinha que observar. Bom, tem a impressão que essa questão da privatização dos anos 90, quando você pega o setor petroquímico, pega o setor siderúrgico, pega o setor ferroviário, havia um erro ali, um erro de origem ali, que era aquela ideia um pouco do cara de mercado, que se você repartir os ativos, você consegue um valor maior para o Estado. E não se levou em conta, tive na época grandes polêmicas lá com o Eduardo Mondiano, com o próprio Pérez Faria, não se levou em conta o seguinte: está saindo de um modelo estatal para um modelo de mercado. Então você tem que pensar antes que modelo que é esse, que é o modelo adequado para o país, as dimensões
no Brasil, um modelo competitivo e tudo, e você privatiza de acordo com esse modelo, né? Mas nessa pressa de negócios e tentar conseguir valores e tudo, você pegou o setor ferroviário, você não teve nenhum planejamento de integração. Setor petroquímico... Não tinha nem regulação, não tinha nem a agência reguladora foi criada. Você pega o setor petroquímico, faz 3 anos aí que conseguiu sua consolidação. Você pega agora com o Braskem, tudo, você pega a energia que foi perdida nesse período para conseguir resolver essa questão das participações cruzadas e tudo mais aí. Então isso aí faz parte, digamos aí, a gente fala muito do custo do Brasil, isso faz parte daquele outro lado do custo do Brasil, que foi a falta de planejamento, que era confundido com estatização, com planificação. O Brasil é um país danado, é um país de... Eu sempre digo que os movimentos pendulares aqui, eles são agudos, né? Você entra num planejamento, de repente, você entra em anos 80, que até para mudar o computador de sala, você tinha que consultar o governo. E vem para os anos 90, em que os grandes lances estratégicos você deixava por conta do mercado das moedas podres, né? Mas queria agradecer muito aí os palestrantes, agradecer os senhores. Nós tivemos aí um dia muitíssimo produtivo. E depois, a partir dos e-mails que estão deixados aí, vocês vão ser convidados a participar da comunidade, vão ter acesso aos vídeos e aos trabalhos, e gostaríamos depois de ter a colaboração de vocês para suscitar questões e levantar visões aí, principalmente sobre o papel das agências e sobre o acompanhamento da logística. Então, muito obrigado a todos, então.